Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vamos chegando, né? Só esperar o pessoal adentrar a live, nós já chamamos aqui, né, a professora Karina. Enquanto isso, vamos dando aqueles recadinhos tradicionais nossos, né? Que a gente sempre começa as lives trazendo essa perspectiva aqui, certo? Não esqueçam, pessoal, tá domingo nós temos uma live pelo @Curso Gaia Curitiba, né? Que o professor Gustavo irá participar conosco em relação à pandemia, um olhar filosófico, certo? Às 19 horas. Lembrem que as lives domingo nós fazemos um pouquinho mais cedo porque o Fantástico reclamou conosco, né? Estava tomando o público deles lá, certinho? Então, na de hoje, né, nós vamos trabalhar com a relação do diálogo entre ciência, tá, e sociedade, né? O diálogo entre ciência e sociedade foi justamente, né, o título, né, o tema da live que vocês pediram para que nós trabalhássemos, né, nessa relação, né? A live de domingo é a pandemia, certo? Um olhar filosófico com o professor Gustavo, certinho? Na live de hoje, pessoal, como nós temos dois professores, né? Então, no caso, a professora Karina, de Biologia, que vai participar conosco hoje, e também o professor Orestes, de Matemática, que irá participar. Nós vamos fazer em dois momentos, como nós fizemos lá com o professor Robinho e o professor Café. Então, nesse, né, primeiro momento, eu trago a professora Karina para participar conosco, já vou, né, colocá-la aqui dentro, certo? E na sequência, depois a gente faz aquele intervalinho rápido, certo? E já vamos colocar daí o Orestes, certinho? Então a gente vai tentar trabalhar aqui algumas perspectivas, algumas relações. Só encontrar a professora Karina aqui, tá? Bem rapidinho. Achei. Vamos lá. Entrar conosco ali, certinho, pessoal? Então, não esqueçam, né, quinta-feira, 19 horas, pandemia, um olhar filosófico. Professora Karina, tudo bem? Seja bem-vinda, né? E aí, Julis? As nossas lives aqui, né, tanto do @Curso Gaia quanto do @Curso Gaia Curitiba. Tudo bem com você, Karina? Se protegendo bastante? Tudo, sim. Tem que ser, né? Ótimo, bem tranquilo, né? E, pessoal, lógico, né, nada melhor do que a Karina para debater essa relação conosco aqui dentro da parte da ciência, né? Uma pesquisadora nata ali, né? Dando um Obrigada brilho do convite, nas nossas lives, né? Ela não entrou dançando com o professor Pepe, né? Os Orestes vai, mas a gente vai ver depois essa relação. O Orestes está preparando a dancinha dele. O bom é que essas lives a gente começa a criar alguns termos, né? Por exemplo, quando a internet falha, é Robitou, né? E agora, se não estiver entendendo nada, tá só o Sardá, tá? Então, pessoal, já guarda essas relações, né? Beleza. Então, né, tínhamos trocado uma ideia em relação a isso. Deixa eu só dar um toquezinho rápido pro pessoal, tá, Karine? Já começa o nosso diálogo. Tá. Pessoal, assim, tá? Esse tema, né, a parte do diálogo entre ciência e sociedade, eu até elaborei uma proposta de redação para vocês, vou colocar na segunda-feira, estará disponível para vocês desenvolverem essa relação. E quando eu estava montando essa proposta, eu encontrei 3 textos que estarão ali, né, para vocês dentro da proposta, e eu acabei juntando esses 3 textos, né, fiz algo mais conciso dentro deles, e eu quero abrir a live justamente trazendo, né, esse texto, né, para que vocês possam fazer uma reflexão, e a partir disso, eu e a Karina, a gente começa a trocar uma ideia, e depois a gente traz o Orestes também para debater essa relação, certinho? Então, pessoal, bastante atenção, esses textos estarão dentro da proposta para vocês, para ficar bem tranquilos, certo? Então vejam lá, pessoal. Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moramos em residências robustas, produto da engenharia. O transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Usamos a eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento, né, de química e física. No entanto, paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que as pessoas usam a ciência para negar a ciência. Portanto, somente numa sociedade onde exista um clima cultural em que o impulso à curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer.
certo? Então, acho que dá para a gente fazer um apanho. Eu lembro que a Karina até falou uma relação ontem, quando a gente trocava uma ideia, justamente nessa perspectiva do fator cultural em relação à parte da ciência, né, Karina? Então, assim, acho que dá para pensar um pouquinho nessa relação, a gente possa, né, abrir essa parte dessa discussão. Né? Porque quando a gente fala de diálogo, né, entre a ciência e a sociedade, há uma certa brecha, né? Acho que a dificuldade do compreender, do entender, do trazer à tona essa relação, né, da ciência para o meio popular. Não é isso, Karine? Então, o que você poderia trazer, pontuar nessa perspectiva para nós? Então, Juliano, vamos começar, eu acho que analisando primeiramente, como você falou, a ciência ela tem um descrédito muito grande, né, da sociedade. Da onde vem esse descrédito? Então, assim, um dos pontos, né, vamos elencar alguns tópicos aqui, mas um dos pontos que eu queria mencionar primeiramente é esse distanciamento, primeiro, da universidade com a sociedade, né, que até nos últimos anos a gente tem visto em alguns congressos por aí, debates, seminários de como isso melhorar, mas a gente sabe que tem um caminho longo a ser percorrido aí, porque vários pesquisadores também pensam como nós, né, que gostariam mais que suas pesquisas chegassem à sociedade. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né, que eu vejo. As revistas científicas, elas ficam inacessíveis para a maioria da população. É uma linguagem particular, muito especializada, né, difícil da maioria das pessoas entenderem. Então, acaba que a ciência fica dentro dos laboratórios, a gente acaba tendo o mundo acadêmico e a sociedade, né? Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria levantar. Uhum. Isso que você colocou é bem interessante. Eu lembro até uma imagem que o pessoal circulava nas redes sociais, né, que tinha uma pessoa, né, que cuidava da limpeza, e ela parou para ler uma placa, né, para, no caso, um folder sobre uma pesquisa, assim por diante. E ali traz justamente essa relação. Veja o quanto a sua pesquisa ela é compreendida a partir do momento que qualquer indivíduo, independente da sua relação, né, com a parte educacional, seja lá ensino médio, fundamental ou superior, possa compreender. Acho que aí traria um diálogo muito importante para nós, né? Muitas vezes, como você pontuou, a relação da linguagem que acaba sendo colocado não é uma linguagem habitual. Então você acaba distanciando exatamente essa relação, né? Então acho que esse ponto inicial que você colocou é muito importante mesmo, né? Isso, a linguagem, a inacessibilidade à leitura dessas revistas, mesmo que eu entenda muitas vezes a linguagem. As revistas científicas são caras, nem sempre estão disponíveis, até dentro do meio acadêmico. Às vezes você quer achar um artigo que foi publicado, você tem que pagar, né? E num último congresso que eu participei há um tempo atrás, eu assisti uma mesa redonda em que eles falavam, que era meio interdisciplinar, e eles falavam com jornalistas, inclusive, sobre revistas de divulgação científica, né, com uma linguagem mais popular. Só que aí os jornalistas mesmo colocaram a dificuldade que eles têm em traduzir a pesquisa científica, né? Então, assim, teoricamente, se alguém da área médica, biológica, da história, da física, enfim, tem que assumir esse papel jornalístico de divulgação científica, né, para revistas da sociedade. Esse seria um ponto, né, que a gente às vezes tem o descrédito de algumas revistas populares que a gente compra na banca, né, que trazem ciência para a gente, que você fala, né, será que aquele artigo está certo? Aqueles dados são confiáveis? Aquilo que o cara falou está certo? A gente sabe que às vezes o jornalista, né, coloca ali o que ele entende do artigo, né? Sim, tem esse ponto. Até aquele artigo, né, não era nem artigo, é uma matéria, né, que eu mandei para você em relação ao país, até disponibilizei para os alunos sobre o Covid-19, extremamente complexo, né, um jornal, ele detalhou todas as relações, e ali é óbvio, né, um jornal que ele não atinge, infelizmente, a todos os públicos, né, as camadas
né, sociais no Brasil, mas automaticamente a dificuldade de se compreender, né, de ter esse diálogo e principalmente alguns termos ali dentro mesmo, para a pessoa que não for a fundo, não compreender ou pesquisar, isso realmente acaba afastando bastante esse interesse. Eu lembro que até tinha comentado contigo que a própria prova da Federal do Paraná em 2018, 2019, ela trouxe uma relação da altimetria, né, que era justamente trazer os artigos científicos para dentro das redes sociais, para dialogar mais com o público, uma forma de divulgar essas informações. O que você pensaria nessa relação? Eu tenho meus receios em relação à parte, né, de uma forma de uma rede social mais aberta, em decorrência das fake news, né, e assim por diante, porque ali entra qualquer um, você coloca alguma perspectiva, a Terra é plana. Ontem o Bonner falando, a Terra é plana, né, aquilo virou, né, um vídeo de comédia na realidade, né, mas enfim, eu tenho minhas ressalvas nessa perspectiva. Na tua visão, em relação a essa parte de trazer isso para a rede social, para tentar popularizar mais a ciência, seria uma forma interessante se a gente pensasse nessa perspectiva? Olha, eu acho que seria interessante dependendo do canal, né? Então, por exemplo, que eu comentei acho que contigo ontem, eu sigo, por exemplo, o Instagram do canal USP, né? Então, Sim, assim, as universidades, os centros de pesquisa, o que a USP tem feito, que eu acho muito legal, é justamente mostrar o que está acontecendo no seu laboratório. Eles traduzem para a sociedade as pesquisas que sim. estão sendo feitas em vários laboratórios lá dentro. Então, Uhum. é muito, muito bacana se for feito dessa forma. Mas como você falou, se não vira um Wikipedia da vida, né, que todo mundo coloca o que quer ali e a gente esbarra nesse fato da fake news mesmo, né? Sim. Ó, o Pedro fez uma pergunta aqui. Poderíamos dizer então que os artigos científicos são horizontais, né, e não verticais nessa relação? Eu concordaria com uma perspectiva como essa, porque ela acaba ficando restrita a uma parte somente, né, da sociedade. E acho que um ponto até que você tinha levantado ontem, quando a gente discutia, eu fui atrás dessa relação porque me chamou muita atenção, que é a produção do artigo, que muitas vezes ele acaba não tendo funcionalidade nenhuma para o meio A social. Não é isso? aplicabilidade, exato. Exato, perfeito. O Brasil, assim, né, de 44 países, é o 43º, entendeu? Quer dizer, produz muito mais pesquisa do que outros países, publica muito mais Publica pesquisa isso. que outros países, mas a aplicabilidade dele, quando você vai analisar essa relação da nota, né, o Brasil abaixa bastante. Eu vou colocar, juntamente com as propostas dos alunos, o artigo que fala em relação a isso. Eu acho que é um outro problema que nós acabamos encontrando também, né? Isso esbarra ainda no fato, num fato, vamos dizer, não sei se a gente pode chamar de político ou do que, como que um pesquisador no Brasil ele tem qualificação, né? Qual é Sim, o crédito que ele tem? Quanto mais ele publica, ele vai subindo na sua categoria de pesquisador. Claro que ele tem que publicar em revistas que tem um fator de impacto alto, que tem uma boa credibilidade, mas com isso ele vai subindo de pesquisador nível C, nível B1, nível B2, até chegar no qualizar, que a gente chama dentro do meio acadêmico aí, e isso para que ele possa ter um salário digno também, sim, sim. né? Então, assim, o sistema, não vamos culpá-los apenas, mas é que o sistema é complicado também. E Uhum. muitas vezes vem dinheiro para uma determinada linha de pesquisa, sei lá, vamos dar um exemplo, vem dinheiro para investigar a pesca da tainha, né? Vamos supor, alguns aspectos biológicos da tainha. E aí, com aquela metodologia, muitas vezes, que você aplicou para a tainha, dá para aplicar para o bagre, dá para aplicar para um monte de outras espécies de peixes. E aí o Sim, cara também não vai desperdiçar ali, ele fala, bom, eu preciso publicar, ninguém quer saber do bagre, mas eu vou publicar porque eu também tenho que fazer o meu arroz com feijão, eu preciso, né? Então tem essa coisa que os pesquisadores também às vezes acabam fazendo, vamos dizer assim, existe, claro, pesquisa básica, biologia básica, né? Desculpa, eu estou falando da biologia, que é a minha área, né? Mas isso vale para as outras áreas também.
mas falta mesmo uma relação melhor entre o que eu vou pesquisar, aonde vai esse dinheiro, para que eu vou usar. Muitos dos meus colegas, na época que eu fazia mestrado, era muito engraçado, porque vários deles falavam assim, cara, eu não consigo explicar para ninguém o que eu faço aqui dentro. Então, assim, porque ele pesquisava a macrobiota da fauna flutuante na maré baixa, né? Então, assim, fica... E para que você faz isso? Então, aí o pessoal desistia de escutar. Porque, claro, ele entrou ali... Muitos alunos, principalmente mestrado, caem de paraquedas dentro do laboratório e vão no que tem para fazer também, né? Sim. Então, é um sistema, assim, não é falido, claro, mas é um sistema que carrega muitos erros também, sabe? Sim. Acho que a gente poderia até... eu só vou jogar uma relação de complementar essa parte da universidade, mas eu acho legal a gente pensar nesse diálogo um pouco na base, para a gente voltar um pouquinho para a relação da educação, né? Mas só para complementar, porque o Brasil, 2018, né, tinha um investimento ali de 1,2, né, se não for memória, bilhão de reais, depois de 2019 caiu para 800 milhões, né? Então, quer dizer, já veio abaixando essa relação na parte da ciência, quer dizer, a gente já não tem uma ideia de investimento nessa relação da pesquisa. Eu sempre brinquei com meus alunos, né, eu falava o seguinte, pessoal, alguém que quer ser pesquisador? Eu quero. Então, beleza, quando você estiver no outro país, me mande, né, um cartão, né, porque realmente a gente não tem essa valorização aqui. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva da valorização, desse diálogo lá em cima, né, nós temos de pensar um pouquinho lá na própria base, né, no próprio ensino, até uma relação que a gente tinha discutido, né? Porque quando você começa a analisar o ensino fundamental, o ensino médio, cadê a relação da própria pesquisa? Não da pesquisa, né, em si, mas o estímulo a feiras de ciência, né, toda uma relação que você pode trabalhar ali dentro, né? Eu peguei um dado, acho que a partir dele dá para a gente desenvolver, ele faz menção exclusivamente ao ensino médio, tá, pessoal? Ele é do Censo Escolar 2018, publicado ano passado em 2019, certo? 95% das escolas de ensino médio têm acesso à internet. Tá? Achei isso número alto, mas enfim, é o censo escolar. Tá? Se funciona, eu não sei, deve ser meio hobbit, né? Mas 44% só tem laboratório. Exato. Então, acho que a partir disso a gente dá esse start. Tá. Né? Uhum. Como é que Bem pensar isso. em ciência lá na frente? Se no meu ensino nós estamos falando de ensino médio, nós não baixamos para o ensino fundamental. Né? Então, acho que nessa relação, né, a dificuldade de você criar a cultura, porque quando você falou da cultura, viu que incluiu no texto, né, a relação cultural que você trouxe, não é uma cultura nossa. Né? Então, acho que aí estaria um ponto interessante de poder trabalhar uma relação. Né? O que você pontuaria nesta perspectiva, Karina? Por exemplo, no teu ensino médio, no teu ensino fundamental, onde você se despertou, por exemplo, para uma relação da biologia? Onde você se despertou para pesquisar, para chegar ao mestrado? Onde deu esse start em ti? Eu vou usar você como exemplo agora. Tá, eu na verdade me apaixonei pela genética desde no ensino médio, né? E comecei a pensar, na verdade, de início eu nem pensava em fazer biologia porque eu tinha uma paixão por laboratório, gostava de tentar investigar as coisas, mas também nunca tive oportunidade. Né? No meu colégio não tinha isso. E eu vi, na minha época, tinha surgido o curso de biomedicina, que era uma forma que eu tinha de talvez associar a genética com a biologia. E aí eu lembro que na época eu prestei para biologia e para biomedicina. Na época você escolhia os dois cursos. Acabou que eu acabei passando em biologia e resolvi cursar, né? E, enfim... E aí, dentro da faculdade, o curso de biologia, numa universidade grande, a gente tem muito laboratório. Então, foi aí que eu me despertei para a ciência. Aí que eu fui ver, né, o que é fazer ciência, como é que é trabalhar no laboratório. Mas vamos voltar, então, nessa questão que você colocou, tá? Um dos problemas que eu acho mesmo é a falta da gente enraizar a ciência na escola. Né? Então, desde, assim, não sei se todos têm essa oportunidade, eu nunca tive na escola que eu estudei, mas em escolas que eu trabalhei,
organizar feiras de ciências era sucesso absoluto, Sim, né? sim. Porque a galera curte, né? Não só porque vai matar a aula para fazer, mas aquele lance do aluno se envolver mesmo. Porque Sim, nem que seja para ele não fazer nada inédito, ele vai replicar a pesquisa de alguém. Vai replicar o foguete, vai explicar por que o gazélio, né, faz a voz afinar. Ele vai buscar o conhecimento. Então, eu vejo que quando a gente dá essa demanda para o aluno, quando tem espaço nas escolas para o aluno pesquisar, buscar, ler, né, não precisa ser a ciência na escola com introdução, material e métodos, sim. conclusão, né? Eu acho que tem que ser inserida de uma forma mais leve, né, para as crianças, para irem trabalhando, enfim, precisa enraizar a ciência na escola. É isso que eu É, acho. eu acho isso muito interessante, Karina, que mesmo eu sendo, né, da parte da produção de texto, das humanas e tal, eu, dentro de um colégio que eu trabalhava, eu lancei a Feira de Ciências. Tá? Olha Então só. não veio, né, dos outros, eu acabei trabalhando com essa relação, fiz 2 anos, separava, né, entre só a parte teórica, mas eu sempre priorizava mais que os alunos trouxessem a relação da prática em si mesmo. Como você falou, o Isso. pessoal adora essa relação. Lembro que umas meninas fizeram, isso deve ter sido 2017, né, ou 17 ou 2018, elas fizeram uma moto, né, movida a hidrólise e tal. Então, assim, cara, muito interessante. Elas levaram a moto, mostraram o funcionamento e tal. Pegaram uma ideia pronta? Sim, mas eles desenvolveram, eles colocaram isso numa perspectiva da prática. Então, isso acaba estimulando. Mas a mesma relação, né, somente uma vez por ano. Não é a todo instante você trabalhando naquilo, incentivando, buscando constantemente aquela relação. Né? Eu acho que muitas vezes a pessoa ela precisa ter uma motivação para buscar. O menino que descobriu o vento, um filme está na Netflix e tal, magnífico, ele teve a motivação, ele buscou, pesquisou, foi atrás e desenvolveu. Isso é interessante. Então você traz uma motivação. Eu vejo que realmente a escola ela peca muito nesse aspecto. Né? Até colocaram 2 perguntas aqui, É. vamos colocar rapidinho, né? Para que a última pergunta aqui, deixa eu ver quem foi do Pedro, né? O Pedro sempre bem ativo. Do Pedro, ele praticamente complementa essa relação que eu estou colocando. Né? Ele falou o seguinte: a forma como as escolas priorizam certas matérias pensando na própria perspectiva do vestibular, sem dúvida. Né? Você acaba limitando esse abrir dos indivíduos para que pudesse, né, pesquisar, investir mais dentro dessas relações das Mas próprias aí áreas. eles já estão no ensino médio, né? Sim, Se você, a gente poderia, né? Eu acabei lendo aí também uma pergunta só para complementar, né? Que o pessoal está falando aí de falta de estrutura, falta de apoio sim. pedagógico, com certeza, né? Precisaria ter uma mudança em todo esse processo, mas mesmo sem um laboratório, mesmo sem uma estrutura, já é possível cada professor ir enraizando isso, Hum, principalmente no ensino fundamental, sim, que o sim. foco do vestibular não é tão grande, porque a gente está vendo, eu como mãe, a minha filha hoje tem 11 anos, né, sexto ano, ela está estudando cadeia alimentar, pirâmide, tudo que eu dou no cursinho. Ou seja, sabe, não estou criticando ela estudar isso, mas não da mesma forma que eu dou para o vestibular, ela tinha que estar aprendendo Uhum. isso de outra maneira, Sim, né? sim. Então, tá sendo o ensino ele está sendo uma repetição Sim. ao Uhum. longo dos anos, né? Aí, ó, a experiência do feijão no algodão, coisa mais linda, né? Eu conto para os Quem alunos nunca, né? a experiência quando a gente está tendo aula de xilema, que eu conto para eles ali que quando você corta a rosa e coloca num potinho com água, né? O efeito da água ali na rosa, ele é nada. Porque se você não pensar cientificamente o que está acontecendo ali, aquela rosa não vai conseguir absorver a água porque formou uma bolha de ar ali nos vasos que transportam a seiva para cima. Se você não cortar aquilo ali dentro da água, a água não vai subir. Então a flor vai murchar, você colocando na água ou não colocando na água.
E aí tem uma experiência que a gente faz com crianças de sexta série, que é justamente colocar a rosa numa água azul, uma rosa branca numa água azul. E não cortar, deixar ela como colocou, e numa outra você corta um pedaço do caule dentro da água azul. E as crianças observam que dali 3 dias, a rosa que foi cortada tá azul. As pétalas ficaram azul. E aí elas concluem, nossa, então é uma experiência que você não precisa de nada de dinheiro para fazer, né? Se torna inesquecível para a criança e desperta a curiosidade, né, do como fez, né? Olha o que legal que dá para descobrir, né? E realmente, desculpa, Juliano, falei muito. Não, Me não, empolguei. não. O que eu acho interessante é que às vezes os alunos podem se questionar, tá, mas eles estão falando do ensino fundamental, da pesquisa ali, do incentivar. Por que essa relação, pessoal? Porque quando você incentiva, você torna isso cultural, né? A ciência ela passa ao longo do processo educacional, né? Ela torna-se automaticamente atrativa. Então você não perde o hábito da relação de pesquisar essa perspectiva. Eu não lembro quem foi aqui que colocou, tá aqui, né? A Deise falou assim, falta incentivo até em leituras, realmente, né? Se você cria o hábito da leitura, o hábito da pessoa pesquisar, da pessoa buscar essa relação, né? Ela vai ao longo da vida se interessando por essas perspectivas, né? Deixa eu só colocar a Vanessa aqui, ela falou o seguinte, limitar o que se pesquisa não seria limitar a ciência, porque mesmo sendo algo muito específico, poderia ser usado em conjunto com outra pesquisa, tá? É uma Ela diz pergunta... da aplicabilidade do que a gente falou? Será que é isso? Eu entendo por essa perspectiva, exatamente, né? Só que eu vejo assim, quando a gente analisa o Brasil em comparação a outros países, né? Finlândia, Alemanha e tal, o que foi pesquisado aqui, ou publicado, desculpa, eu estou com a palavra pesquisado, o que foi publicado aqui, ele não teve aplicabilidade. Entendeu? Era essa a relação. Depois vão ler o artigo certinho, vocês conseguem visualizar. Eles fazem a média, né, do quanto aquilo foi citado em outros artigos também, quanto serviu para ser utilizado em outras bases. Aquilo que foi publicado no Brasil, não necessariamente. É óbvio que dentro da universidade, muitas vezes o teu próprio orientador acaba fechando a tua ideia, né? Não, você vai pesquisar isso. Mas não, faz isso, porque ele tem interesse na tua própria pesquisa. Tá? Então aí Exato, também tem isso, é um outro exatamente. problema, né? Exatamente. Então ele não. Eu cheguei um momento da minha vida que eu já lecionava, já dava aula em colégios, mas eu queria fazer doutorado, né? Aham. E eu me vi bem nesse momento, porque ou eu fazia doutorado ou ia ter filho, né? Eu tinha que escolher ali naquele momento da minha vida. E eu escrevi um projeto de doutorado para um orientador que eu já conhecia e tal, e foi exatamente isso que você falou. Ele falou, tá, não, mas bem legal o que você quer fazer e tal, mas a minha linha de pesquisa, o que eu tenho que fazer, eu teria que ser assim, 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 assim. E aí, você realmente, né, você vai se você precisa. Como eu tinha a opção, eu acabei desistindo, né, enfim. Mas é bem isso mesmo. Agora, deixa só, Juliano, eu li um artigo agorinha. Tem alguma Aham. pergunta Não, aí, deixa eu não? só colocar uma relaçãozinha que o Robinho colocou Ah, aqui. Né? ah. Ele falou o seguinte, né? O tema é sustentabilidade, mas a maquete é de isopor. Perfeito essa relação. Tinha que vir o Robitar. Pode saber que vai travar a internet. Boa, Robinho, boa. Fazer o quê, né? Mas é maquete de isopor que usa para o outro ano, para o outro ano, para o outro ano, entendeu? O material é É um bater na cabeça reutilizável. do outro com isopor, né? Vira aquela sujeira, né? É complicado, né? Mas fazer o quê? Então, o que eu queria trazer para vocês também, uma reflexão que eu achei muito interessante, um texto do Drauzio Varela, que ele fala da onde vem a resistência da sociedade à ciência, né? Que ele fala de pesquisas que foram feitas no mundo inteiro e entrevistando as pessoas em relação ao que elas pensam da ciência, qual o crédito que a ciência tem em cada país, né, tal. Claro que aqui no Brasil, né, tá bem, chega a dados aí de 75% das pessoas que não acreditam em ciência, né, pelo que ele estava vendo. Mas aí, o que eu achei legal é que ele tenta buscar as raízes disso, Sim. né, e aí ele coloca, porque achei legal porque é biológico aqui,
que a resistência à ciência começa quando a gente é criança. Por quê? As crianças, a gente aprende quando a gente tem 3, 4 anos, baseado em evidências, no que a gente vê, né? Então, ele cita o exemplo que as crianças se chocam quando vem alguma coisa que não condiz com a expectativa dela. Então, por exemplo, ela aprende que a caneta cai. Se eu soltar, qualquer objeto cai. Aí, você fala para essa criança que a Terra é esférica. E aí, ela não entende, com uma bolinha na mão, por que se você colocar uma pessoa de pé do outro lado, a pessoa não cai. Então, tô dando esse exemplo porque é bem contextual da Terra plana, né? É claro que ela não tem maturidade para entender e tal, mas ele quis trazer a raiz biológica do nosso cérebro, que a gente acredita no que a gente vê, né? Sim. E se você não consegue ver, você se baseia muito, aí ele cita que as crianças daí, quando elas não entendem, elas olham para um adulto de confiança, que possa dar aquela expectativa, aquela explicação para ela. E se esse adulto de confiança não crê na ciência, dá uma explicação popular, de crendice, entendeu? Pronto, começa aí. Ah, mas o Darwin falou que existe seleção natural, que você não muda por conta de fazer isso, né? Quem é o Darwin? Nem conheço. O meu pai falou isso. Eu acredito no meu pai, né? Então, é claro que envolve o biológico, envolve a sociedade, o mundo que nossos pais foram criados, né? Que às vezes não tiveram estudo. Enfim, a gente vem de... parece que vai sendo uma bola de neve, né, Juliano? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. O Gustavo fez um comentário em relação, né, às pesquisas com a perspectiva do próprio dinheiro público, né? Ou tornar isso, né, ou trazer a apresentação daquilo que você está pesquisando e a funcionabilidade daquilo para o qual você pesquisa, né? Você tem de mostrar, né, essa relação. Eu acho que o caso, né, que nós estamos vivendo da pandemia, se vou colocar assim, né, algo, não interpreto de forma errada, né, mas eu acho que algo bom que para parte da sociedade foi ver a importância que a ciência tem nesse meio, né, valorizar essa perspectiva. Porque, veja lá, por que nós estamos, mesmo tendo aquela galera que não acredita, assim por diante e tal, né, mas acho que trouxe uma relação de você mostrar um pouco mais essa perspectiva da valorização. Precisamos ter a pesquisa, nós vamos ter, né, uma tecnologia de ponta, né, um desenvolvimento dentro dessa parte das pesquisas, que a gente possa utilizar essa relação, né? Mas aí por que tem esse pessoal que não entende? Porque lá na base, como você mesmo colocou, né, o próprio pai, a mãe, ao apresentar, ou aquele adulto de confiança, já desmereceu totalmente essa relação da pesquisa, né? Ah, mas a universidade, lugar só para isso ou para aquilo e assim por diante, né? Não vamos dar os termos aqui que acabam utilizando, né? Afasta-se um pouquinho essa relação de compreender. E até um comentário aqui, não sei de quem que deixa eu ver aqui, da Gabriele, né, que ela falou o seguinte, até mesmo quando existe o corte de verbas públicas, né, a reação da sociedade é pouquíssima, né? Realmente, a população não reage em relação a isso, né? Então, realmente, exato. Agora eles querem verba para pesquisa da vacina, do Covid, né? Mas até então, há um tempinho atrás, estava chovendo de gente criticando a vacina, né? Sim, sim. É bem isso. É o que você pontuou. A pessoa ela só acredita a partir daquele momento qual ela visualiza, né? Se ela não enxergar aquilo, realmente ela acaba não acreditando naquela perspectiva. Então, realmente é bem complicado, né, essa relação. E óbvio, né, o diálogo ele se afasta muito, né, justamente pela sociedade não compreender. Mas aí eu tenho uma relação, Karina, que você estava falando lá atrás, quando você, né, fez uma falinha assim, ou você faria o doutorado, né, ou você teria a perspectiva da relação, né, da filha, né? No país, no caso no Brasil, eu estava vendo uma matéria bem recente, né, a dificuldade justamente
das pesquisadoras brasileiras que têm filhos, né, ou filhas nesse momento de pandemia para continuar desenvolvendo essa relação da pesquisa. Até a quantidade de produção delas caiu bastante, né, em decorrência da própria relação da maternidade, tá? E dos homens acabou não acontecendo isso, né? Então acho que aí é um ponto importante para nós também. Nós não temos uma valorização, né, dos nossos profissionais, dos nossos pesquisadores. Quem nós conhecemos de pesquisadores? Se nós perguntarmos quantos pesquisadores, né, em uma pesquisa popular serão apontados, quantas mulheres pesquisadoras serão apontadas? Acho que aí é uma outra relação. Nós não Sim. valorizamos. Agora vai lá e pergunta pro, sei lá quem. Me fala a escalação sei lá, dá um time aí, que o Robinho Do torce lá. Figueira, do Figueira. Figueira, traz toda a relação. Quem jogou na Copa de 90? Toda a relação. Por que citar isso, né? Por que eu entrei no futebol nessa relação? Porque se nós recordarmos, o Nicoleles, ele ia apresentar, né, até inclusive o nome do rapaz que ia chutar a bola era Juliano, né? Ele, né, tinha sido feito todo o exoesqueleto para que na abertura da Copa do Mundo no Brasil o cara desse o pontapé inicial. Foi colocado no campo? Não. Não Ali foi, embaixo, verdade. né, na entrada, lá no túnel que os Verdade. caras chamam, colocaram uma bola, não deu nem 2 segundos de apresentando o cara chutar e o Galvão falando feito um louco. Tá? Então, quer dizer, nós não temos Exato. uma reflexão. É totalmente, né, desnecessário. A gente está falando da parte do diálogo, mas a gente também não tem importância. Tá? Que foi, inclusive, o tema da Não, é FUVEST do ano porque passado. não dá ibope. Exatamente, não traz Porque não é resultado. Né? cultural. Exato. Perfeito, Karina. Traduziu totalmente essa relação. Né? E, no entanto, tanto que a FUVEST, no ano passado, colocou a importância da ciência, né, no mundo contemporâneo. Cara, perfeita a produção, né, da FUVEST. A gente acabou colocando, ó, o Robinho ficou magoado. Fica bravo não, Robinho. Então, assim, nós acabamos transformando isso para a parte, né, do diálogo, mas é a própria realidade. Entretenimento, né, de uma forma muito mais abrangente, tá? O futebol, nada contra o futebol, moçada, tá? Mas, Claro. enfim, tem um peso muito maior do que a própria ciência. Tá? Então a gente tem que compreender toda essa perspectiva para a gente entender a relação do próprio diálogo, certo? Que afastamos, infelizmente, fica afastado. E um filme, não esqueça, tá? Um Menino que Descobriu o Vento é bem importante para compreender essa relação que nós estamos colocando também da base, do tornar-se cultura ao longo desse processo, né? Beleza? Mas aí só voltando lá, que eu acabei viajando aqui um pouquinho, né? Dei uma de sardá, não parei de falar, a relação da dificuldade das mulheres, né, Karina? Tá? De fazer essa pesquisa, de colocar isso em uma relação de prática. Né? No entanto, que eu até busquei uma relação, isso dentro do MCTIC, né? Lembra que antes era Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje é da comunicação também, né? Com o nosso amigo astronauta e assim por diante, né? Tá? Então, a gente sabe que poderia ser. E ali no MCTI, deixa eu só encontrar aqui, tá? Cadê que eu separei a relação? Acho que aqui. Não. Sumiu, acho que eu não abri. Peraí. Acho que eu não abri o arquivo certo aqui, mas eu já. Temos tempo, já temos tempo. vai falando aí, vai falando. Vou falando, vou falando. Cadê? Sumiu a bendita. Aqui, cientistas brasileiros. Beleza? Então, assim, há alguns nomes, né, interessante para vocês. Eu vou colocar esse material na segunda-feira junto com a proposta, tá, pessoal? Então aparece lá, né? Câmara Cascudo, Carlos Chagas, talvez Carlos Chagas o mais conhecido, né? Para recordar essa relação. Amoroso Costa, Carlos Chagas Filho, né? O Frostan Fernandes, Celso Furtado, Gilberto Freire, Djalma, Joana, tá? Não vou nem me arriscar a pronunciar o sobrenome, tá, moçada? Josué de Castro, César Lattes, né, que inclusive formado pela Federal do Paraná, Aristides Leão, Fernando Lobo, José Leite, Adolfo Lutz, né, Berta Lutz, Graziela Maciel, Henrique, tá, Fritz Miller, Leopoldo Jacob. Então, quer dizer, nós temos vários pesquisadores, tá? Poucas mulheres nesse meio, certo? Que tem a representatividade, né? Ou que tenha a sua própria valorização nessa relação. Eu acho que isso é bem importante. Isso assim, eu vejo justamente pela dificuldade do mundo acadêmico, principalmente aqui no Brasil. Porque realmente fazer pesquisa assim, acaba envolvendo que você tem pouquíssimos institutos de pesquisa. Sim. Você, para ser pesquisador,
você tem que entrar numa universidade para ser docente. Sim, E ser docente envolve um tripé ali dentro. Você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. E isso, essas três funções, para uma mulher, ainda somando a função mãe, sim, né? Não é fácil. E te falo mais, várias conseguem. sim, Mas e aí a produtividade que eu te falei lá no começo? Porque ela precisa publicar muito, entendeu? Ela precisa se manter lá no topo do qualizar da publicação para receber verba para o laboratório, para ela conseguir se destacar na pesquisa. E acaba que isso vai sendo prejudicado, entendeu? Tem toda essa dificuldade. uhum, Infelizmente, acaba que hoje a gente tem mais, né, essa igualdade, mesmo porque hoje os pais são mais presentes, né, na vida dos filhos, então já não temos mais essa visão tão machista de que a mulher que fica mais com a criança, hoje existe essa divisão. Então, os casais que eu conheço que são pesquisadores levam muito bem isso aí, né? Ambos dividem igualmente a importância dos filhos, e aí a gente tem, mas isso é recente, né? E isso é de 15 anos para cá. Então, né, as mulheres antes sofriam bem mais em relação a isso, né? exato, exato. Fizeram uma pergunta ali em relação assim, se deixa eu até buscar aqui, senão fica complicado acho que eu perdi, acho que foi o Pedro aqui, não, cadê, como obra de político, vamos procurar, né, é difícil achar pelo dedinho aqui. É certo, então, não culparmos os governos por incentivar mais certas áreas do que a pesquisa e a educação? Culpar os governos por incentivar mais certas áreas? Assim, na realidade, se nós pegarmos governos anteriores, não vamos dar nomes, mas até houve uma tentativa de incentivar mais uma relação da pesquisa, mas a gente acaba sendo dominado mais, não dominado, a gente acaba sendo mais importador da tecnologia do que produzir a própria tecnologia. A gente não tem essa base cultural, né? Realmente nunca foi incentivado, nunca foi feito investimento de forma coerente, não só público como privado. Há países que têm mais a parte pública de investimento, outros países mais a parte privada, mas os caras entendem que há uma necessidade. Se você pegar alguns países, vou citar Singapura, por exemplo, tá? O material escolar dos caras lá no primário, quinto ano, né, que nós chamamos aqui de quinto ano agora, um tablet e um cabo USB. Então, quer dizer, os caras vão aprender a desenvolver tecnologia. Tá? Então, quer dizer, eles já começam a pesquisar dali, porque eles têm a dependência dessa relação, torna-se cultural, certo? Que era o que a Karina frisou muito bem nessa relação. Nós não. Ah, para que eu vou investir nisso? Primeiro, assim, né, é uma pergunta que eu faço sempre de forma assim, num tom de brincadeira. Então, por que vocês não terminam a faculdade e não tornam-se cientistas, né, pesquisadores? Aqui no Brasil. Não vai. Né? Ou você vai para fora, ou você fica aqui. Ou você vai para outra área. Então, infelizmente, essa é a relação. Né? Ou você sobrevive, né? A gente pode colocar essa relação. Isso, isso. Né? Exatamente. Vários médicos, inclusive, aí eu falo isso porque temos um grande público que vai fazer medicina, Sim. né? E adorariam, imagino, seguir na área de pesquisa. A gente tem uma ex-aluna do Gaia, esqueci o nome dela agora, que logo que entrou na UFSC há 2 anos atrás, escreveu até para mim e para o Robinho deve lembrar o nome dela, falando que tinha conseguido espaço dentro de uma linha de pesquisa com genética, dentro da faculdade de medicina e tal, nananã. E eu quero ver se ela vai conseguir, torço muito para Sim. isso, Sim. né? Mas a gente sabe, ainda falo assim, ainda bem que na medicina eles têm as duas opções, tipo, não consigo ser pesquisadora, né? Não vai me faltar emprego, porque Sim. a gente sabe que faltam médicos, né? Mas pensa nas outras áreas, é o que você falou, Sim. e é por Sim. isso também que diversos cursos ficam, né? Aí a pergunta que eu mais ouvi na minha vida: você faz que curso? Faço biologia. Ah, você vai ser professora? Ah, você faz Aqui, ó. biologia? Ah, você vai ser professora?
Sim, sim. E de início eu negava, né? Porque eu não queria ser professora, assim, porque teoricamente eu queria ser pesquisadora, né? Uhum. Eu gostaria de dar aula na universidade, porque eu achava que tinha um status maior, uma importância maior ser pesquisadora e professora, né? Hoje eu vejo que isso é uma grande besteira. Mas a gente cresce com esses preconceitos, né? Sim, Enfim. Juliana, eu vi um infelizmente. monte de pergunta interessante passando É, aí, mas eu não consigo mais ler. eu, eu não consegui, eu acabei me perdendo aqui em algumas relações. É que algumas não são nem perguntas, eles fazem algumas afirmações bem legais, né, dentro do contexto ali, né? É uma boa mãe, tal, assim como, só ver se você professor, nós mulheres não podemos, tal. A educação brasileira deve ter mudança desde a base, né? A Tamires falando, sem dúvida, né, para você ter um estímulo maior, né? Eu falo que a educação já teria que ter quebrado as paredes faz muito tempo, né? A educação ela tem que ser algo mais amplo, mais aberto, né? Para que você possa incentivar essa relação, né? Não consigo entender o nome que é, eu vou chamar só de Lux pelo final. Na real, entre, né, público e privado tem uma série de dificuldades para haver um diálogo. Perfeito essa relação, né? Essa colocação dele ali, né? São algumas colocações a mais nessa perspectiva. Karina, nós já estamos ali com 46 minutos, né? Eu preciso, na Perfeito. sequência, né, trazer a relação, né, da parte do, do Orestes também, né? Então, Karina, quer colocar alguma perspectiva a mais nessa relação? Para que a gente pode Não, encerrar, acho que né? só um fechamento mesmo, então, Juliana. Eu acho que tudo começa, então, nesse enraizamento cultural, né? Que a gente pode tentar melhorar para as sociedades que virão aí, que estão vindo, Sim, né? E entender que é um processo, que a gente não vai mudar isso da noite para o dia, né? E que a gente tem que fazer trabalho de formiguinha por enquanto, sim, né? sim. Tentando mostrar nós como educadores estamos na verdade com um público privilegiado, né? Um público que tem acesso a essa cultura, mas enfim, para todas as pessoas, para os familiares, né? A gente vive esse papel de educador, de mostrar, de tentar contribuir de alguma forma para melhorar a credibilidade da ciência, né? E mostrar só fechando, o Sardá falou na live dele, que ele até acredita que possa cair esse ano, a parte de metodologia científica, né? Sim, E sim. que ele dá sempre, a primeira aula do curso dele é relação a isso mesmo. Então é mais um ponto, né, para a gente também, para os nossos alunos aí, frisarem nessa importância, no que um trabalho científico, como é que dá uma retomada nessa aula do Sardai, que é importante, né? E para a gente pensar que realmente falta incentivo a essa parte cultural, a gente tem uma bola de neve complicada, falta apoio privado, falta institutos de pesquisa, falta revistas de divulgação científica sem fake news e de credibilidade, né? Enfim, é isso. Mas fake news não existe, né? Você que só não concorda com aquilo que eu acredito. Pessoal, então é o seguinte. Obrigada pela oportunidade, tá? Adorei estar aqui, tô morrendo de saudade de todo mundo. Beijo para todo mundo que tá aí mandando mensagem. Qualquer coisa aí, escreve pra gente depois no direct, tá bom? Beleza, Karina, agradeço a presença, né, tua, certo? Foi um prazer bater esse papo Prazer. contigo sobre essa relação da ciência, certo? Tá? Agradeço novamente. Pessoal, eu vou fazer um intervalinho de 3 minutos, tá? Só para vocês tomarem uma água, pegar o café, né? E já volto novamente aqui no @Curso Gaia, agora com o professor Orestes, beleza? Karina, muito obrigado, certo? Fica aí nas próximas, certo? Tchau, tchau, Beijo. pessoal. Tchau, 3 tchau. minutinhos, tá? Voltamos rapidinho.